Paz do Senhor, amém? Fala para o seu irmão que está do seu lado assim, olha, Deus espera muito de você. E nós precisamos nos posicionar nesses dias. Eu tenho entendido que há uma guerra muito grande, mas o papel é nosso, de tomar posições que vão fazer grandes diferenças. Então eu queria te convidar a colocar a mão no teu coração, fala assim, Deus, nessa manhã, eu apresento meu coração. Senhor, se há necessidade de cura, então cura o meu emocional, meu entendimento, porque eu quero fazer a diferença. Eu quero ser bênção na minha família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu queria falar sobre algo, fala assim para o seu irmão assim, olha, põe a tua casa em ordem. Mas você vai falar de uma forma diferente. Porque às vezes a gente fala assim, põe tua casa em ordem. Dá uma sacudida nele aí e fala assim, nela, põe tua casa em ordem. Tem hora que a gente está meio anestesiado, né? Então aí a gente tem que levar um sacolejão assim. Tem hora que Deus faz assim com a gente, né? Ele dá uma sacudida, a gente acorda, a gente desperta, se posiciona. Então, nessa manhã, eu queria falar sobre colocar a casa em ordem. E Deus me deu o texto, que está lá em Mateus, eu quero iniciar com esse texto. Mateus, né, Evangelho segundo Mateus escreveu, capítulo 7, o versículo 24 ao 27. Hoje eu quero falar, geralmente eu falo para as mulheres, né? Então, hoje eu vou falar para os homens. Mas eu queria iniciar com esta palavra, para que a gente possa caminhar aqui durante a palavra. Diz assim o versículo 24. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Fala assim, ó, alicerce na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou. E grande foi a sua ruína. Eu queria falar nesta manhã sobre esse entendimento que o Senhor Jesus nos ensina aqui, sobre essa palavra, em que Ele fala sobre construir uma casa na rocha. E quando nós deixamos de exercer o nosso papel nessa construção, nós somos comparados como insensatos, como tolos. Então há um papel para cada um de nós, como família. E quando nós deixamos de construir os nossos alicerces na rocha, que é Jesus, nós começamos a falhar. E começamos a nos deparar mesmo com situações em que nós sofremos. Então, quando eu estava olhando esse texto, primeiro eu preciso entender uma coisa, como família. Nós estamos iniciando o mês da família. Não é fácil ser família e não está fácil viver como família. Nós estamos vivendo uma grande guerra como família. Há muita divergência dentro dos lares, há muita rebelião, há muita falta de amor, há um egoísmo estampado de forma assim muito grandiosa. Então nós precisamos entender uma coisa. Colocar a casa em ordem, em primeiro lugar, eu preciso definir o que é família. Nós vamos colocar a nossa casa em ordem, amém? Então nós precisamos definir o que é família. E família, ela é projeto de Deus. Família foi criada por Deus.
Em Gênesis 2:24 diz assim, olha, por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Então família é projeto de Deus e ponto. Amém? A gente precisa determinar, declarar mesmo, com certeza. Família é projeto de Deus. A minha família é um projeto de Deus. Foi Deus quem estabeleceu. Então eu vou me armar com todos os recursos necessários da palavra de Deus para que a minha família seja uma referência nessa terra. Então família é um projeto criado por Deus para ser base na nossa existência. A sua família é uma base dentro da igreja, amém? A nossa família precisa ser. Sem a família, nós percebemos o quê? A gente percebe que as pessoas se tornam frágeis diante do problema. Quando a pessoa não tem família, ele está vulnerável aos ataques. Ele está vulnerável às aflições emocionais. Ele está vulnerável aos contratempos. Uma criança órfã, ela se torna um ser vulnerável às situações difíceis da vida. Então a família, ela é algo de Deus. E se ela está frágil, nós estamos sujeitos, propícios aos problemas. Então a família, ela só é forte se ela estiver sustentada em Deus. Você pode dizer amém? A sua família, ela só vai se tornar forte se ela estiver sustentada em Deus. Porque a família é um fundamento, e ela é um fundamento da bênção de Deus. Foi Deus quem criou a família. Foi Ele quem projetou a sua família. Você faz parte de uma família, amém? Nós somos filhos, pais, esposas, né? Mães. Nós somos parte de uma família. E nós somos a família de Deus, amém? A família abençoada. Então nós fazemos parte de uma família. E aí a gente para pensar que a família, ela tem um papel. Ela tem um papel de ser modelo. Principalmente a família cristã, ela tem um papel de ser modelo nessa sociedade. Nós precisamos ser modelos. E nós temos que tomar um cuidado. Para quê? O nosso cuidado tem que ser de que as coisas, que os cuidados deste mundo, os valores deste mundo, não venham sufocar os nossos valores segundo a Bíblia. Eu, como família, eu preciso entender isso. Eu tenho que tomar todos os cuidados necessários. Para quê? Para que eu não seja sufocada pelos valores invertidos da terra. Então eu tenho um papel. Eu tenho que buscar em Deus esse sustento. Eu tenho que buscar em Deus esses recursos. Para que a minha família não seja sufocada com esses valores invertidos que estão sendo apresentados para as famílias. Então quando nós paramos para pensar sobre família, todos nós que estamos aqui, maridos e mulheres, as esposas, os filhos, nós temos um papel. Cada um de nós tem um papel dentro do nosso lar. Cada um de nós que estamos aqui, nós temos um papel. E cada um de nós precisamos exercer. Por quê? Porque esse papel, ele tem como objetivo cuidar um dos outros. Então o papel que você tem, homem, é para cuidar da sua esposa e dos seus filhos. O papel que você tem, mulher, é para cuidar dos seus filhos e do seu marido. E os filhos também têm que cuidar dos pais. Então cada um de nós temos um papel. E a palavra do Senhor diz que o papel da mulher, em Provérbios capítulo 14, versículo 1, é ser sábia e edificar a sua casa. Também em Efésios 5:22 diz que é ser submissa ao seu marido. É um papel da mulher. É a nossa missão. Edificar a nossa casa.
cuidar da nossa casa, zelar da nossa casa. Mas o papel do marido, em Efésios capítulo 5, 25, diz que é para que ele ame a esposa como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Então o papel do homem é cuidar, é proteger, é ser proteção da sua esposa, como Cristo é da igreja, é amar como um vaso mais frágil. Eu sei que as mulheres são valentes, né? As mulheres são guerreiras. A mulher faz tantas coisas ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente está falando telefone, está mexendo na panela, está estendendo a roupa com o pé, se bobear, não é verdade? A gente tem assim meio essas múltiplas ações, né? Tem hora que a gente até se complica com elas. Mas nós somos frágeis. Nós dependemos do nosso marido. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você que o filho também tem um papel, que é honrar o pai e a mãe, para que seus dias se prolonguem na face da terra, obediência aos pais. Mas os pais também têm um papel. Um dia eu estava pregando sobre as missões, né, de cada um, e aí uma filha de uma pastora disse assim: ô mãe, ela falou das missões, mas ela esqueceu de um. Aí ela falou: qual que é a missão? Pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos. Ela tem 5 anos de idade quando ela falou isso para a mãe dela, né? Tem 5 anos. E ela disse: ô mãe, a pastora esqueceu de falar de uma missão. Pai, não provoqueis a ira nos vossos filhos. E aí eu falei assim: então tem que colocar mais uma, né? Mas a Bíblia diz também em Efésios 6 que os pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Então nós temos papéis que nós precisamos exercer dentro do nosso lar, para que a nossa casa vá bem, para que a bênção do Senhor esteja repousando sobre o nosso lar. Mas nessa manhã, eu queria falar um pouco na vida do homem, da vida do homem. Você como homem, é necessário entender nessa manhã e colocar as coisas em ordem. Então, esse mês é um mês que nós vamos ser tratados, cada um no seu papel. Mas quando nós nos juntamos, nos tornamos uma família. Cada um desenvolvendo o seu papel. Quando nós nos juntamos, é uma família fortalecida. Quando nós nos unimos num só propósito, se torna uma família sustentada, uma família abençoada. Só que eu quero te chamar a atenção, pai, homem de Deus, nessa manhã, porque o seu papel, ele é necessário para que a bênção do Senhor aconteça dentro do seu lar. Então nós precisamos entender hoje o que está acontecendo com os homens. Nós temos olhado que os pais, os homens, estão deixando algumas coisas que são sua responsabilidade. Estão deixando de lado coisas que são responsabilidade sua. Então eu quero te chamar a atenção nessa manhã, que um dos aspectos que o marido, que o homem, que o pai, ele precisa aprender, é que você tem que ter uma liderança baseada em princípios. É algo que nós precisamos entender nessa manhã. Não é do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, não. É princípio. Tem princípios na palavra do Senhor para que você seja o pai que Deus quer que você seja. Para que você seja o marido que Deus quer que você seja. Tem princípios, tem um manual aqui na palavra do Senhor para mim e para você. Então, se eu estou deixando de alicerçar a minha casa, eu estou me tornando um insensato. Eu estou diante da minha casa, diante de Deus, diante dos demônios como insensato. Então, a sua liderança, e eu quero deixar essa frase para você pensar, homem, nessa manhã. A sua família é o resultado da qualidade da sua liderança. Ser forte. A sua família é o resultado da qualidade da sua liderança. Então olha para um homem que está aí do seu lado e fala para ele assim: olha, a sua família, mulher, agora não é com acusação não, hein?
Só fala assim: a sua família é o resultado da qualidade da sua liderança. Então, como está a sua casa? Como estão os seus filhos? Como está a sua esposa? A qualidade, a sua família é o resultado da qualidade da sua liderança. E aí eu quero falar nessa manhã, muitos homens não têm assumido a sua posição de liderança. Não têm assumido a sua liderança em sua casa. E isso é despertamento nessa manhã. Porque se o homem falha na sua liderança, toda a sua família pode fracassar. Eu sei que tem a misericórdia do Senhor, mulheres que oram, mulheres que lutam, mulheres que buscam pela família, mas isso é sério. Se o homem falha na sua liderança, toda a sua família pode fracassar. Pode ter problema. Pode ter desajustes. Pode acontecer desequilíbrios. Então, homem, sacode um homem que está do seu lado e fala assim: olha, você tem um papel muito importante dentro do seu lar. E eu quero dizer para você que tem mesmo. Porque a sua autoridade foi constituída por Deus. Foi constituído por Deus. Você não recebeu qualquer autoridade, não. Você recebeu autoridade constituída por Deus. E a sua autoridade, ela tem funções. A sua autoridade, ela pode... O que acontece com a sua autoridade tem a ver, sabe com o quê? Com administração. A sua autoridade tem a ver com organização. A sua autoridade tem a ver com proteção. Deus está falando nesta manhã. Você foi chamado para organizar. Você foi chamado para administrar. Você foi chamado para proteger. Toda mulher, ela está em busca, sabe de quê? De proteção. A mulher, ela anseia no marido proteção. Ela se sente segura. Como é bom. Lá em casa, os meninos, quando eram pequenos, que às vezes estavam ali naquela agitação, quando a Deus chegava em casa, eu, glória a Deus. Não que eu não tivesse autoridade, mas a força maior chegou. Então eu falava assim: glória a Deus, você chegou. Me ajuda nesse negócio. Porque quando o homem exerce a sua autoridade, para a mulher fica mais fácil de edificar a casa. É prazeroso edificar a casa. Mas quando o homem não exerce o seu papel, fica pesado para nós. Fica uma carga maior que não é nossa. Você tem que edificar, você tem que educar, você tem que ensinar, você tem que corrigir, você tem que ensinar sobre a escola. E quando nós estamos juntos nessa construção, a presença de Deus flui, a nossa casa fica abençoada de uma forma muito maior que a gente imagina. Então eu quero te chamar a atenção para isso. Nós precisamos prestar atenção nisso. Você, homem, que coloca a ordem na sua casa. Os meninos falavam assim comigo: mãe, pode ir. E aí meu marido sempre viajou. E eu sempre fiquei cuidando deles. E aí eles falavam assim: mãe, pode ir num lugar? E eu falava assim, quando ele não estava, na época não tinha telefone, tinha celular, então eu tinha que agir. Mas quando ele chegava, não, o seu pai está lá no quarto. Vai lá e pede para ele. Mãe, mas você deixa? Eu falo, deixo quando ele não está em casa. Mas quando ele está, a autoridade é dele. Vai lá e pede para ele. Quando o homem exerce essa ordem, para nós mulheres, as coisas acontecem com mais facilidade. Então eu quero dizer para você nessa manhã, que a sua liderança, ela tem bases.
ela precisa estar fundamentada em princípios. Quando você transfere sua liderança para sua esposa, você está se tornando um insensato. Desculpe a palavra, mas é a palavra do Senhor. Quando você transfere essa posição, essa liderança para sua esposa, se torna transgressão à ordem estabelecida por Deus. Você é autoridade na sua casa. A ordem quem coloca é você. E quando você deixa de exercer esse fundamento, esse princípio, isso se torna uma transgressão. Então é algo para nós pensarmos nessa manhã. Você é quem coloca a sua casa em ordem, amém, homem de Deus? Você coloca a ordem. Não é para sua esposa. E não é para sua sogra. Não é para o seu sogro. Não é para sua mãe. Essa ordem é para você. Tem gente colocando o peso na mão da esposa, o peso na mão da sogra, o peso na mão do sogro. Não é nem para os seus pais e nem para os teus sogros, é para você. A ordem de Deus é para você. Isso se chama covardia. Quando nós transferimos a nossa responsabilidade, que é minha, para o outro. A posição de edificação não é do homem, não, é da mulher. E tem mulher querendo que o homem edifique a casa. Os papéis estão sendo trocados. Quem coloca em ordem é o homem. Quem edifica é a mulher. Então nós precisamos prestar atenção nessa manhã, que a sua responsabilidade não pode ser transferida. Não pode ter transferência de responsabilidades. Cada um é responsável pelo seu ato diante da palavra do Senhor. Eu preciso alicerçar minha casa na rocha. Qual é o meu papel? Não é responsabilidade do outro, é minha responsabilidade. Não é responsabilidade da escola. Não é responsabilidade da creche. Não é responsabilidade da igreja em si. É minha responsabilidade. E quando eu deixo de ser responsável na minha casa, eu transfiro a responsabilidade para outros. E com isso, acontecem algumas coisas que a gente se assusta depois. Quando nós transferimos para outros, a gente pode se surpreender com algumas coisas. Eu quero dizer para você com toda convicção, diante das coisas que eu tenho visto, diante das coisas, das pessoas que eu tenho atendido. Filho não é para avó educar, filho é para os pais educarem. Não é para avó educar, não é para avô educar. Eles já te fizeram o papel deles, já te educaram. Então agora sou eu quem educo. Sou eu quem ensino. E quando eu transfiro para outros, eu estou transgredindo contra a palavra do Senhor. A sua liderança, a sua casa é de acordo com a sua liderança. Então nessa manhã eu quero te chamar a atenção para quê? A sua liderança não tem que ser baseada em mentalidades humanas. A sua liderança não tem que ser baseada em pensamentos de outros. A sua liderança tem que ser baseada em Jesus Cristo. O seu exemplo, Jesus, modelo, que nos ensina sobre liderança, que nos ensina sobre cuidado. O seu modelo tem que ser baseado em Jesus. Tem alguns aspectos, homem, que você precisa ter de liderança. Tem algumas coisas que nós precisamos entender sobre a nossa liderança. E o primeiro dele é prioridade. Qual é a sua prioridade? Se você quer ter uma liderança fortalecida no Senhor, qual é a sua prioridade? O que você busca em primeiro lugar? Qual é a prioridade da sua alma? A minha prioridade é que façam tudo o que eu quero. É que seja do meu jeito. É que me agrade. Essa é a sua prioridade? Se for, se chama egoísmo.
prioridade, qual que é a sua prioridade? Mateus 6,33 diz que buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é a sua prioridade? Seu trabalho? O que é mais importante é o trabalho? Os filhos ficam para depois? A esposa fica para depois? Qual é a prioridade do seu coração? Tem que, os princípios da sua liderança, os princípios do reino, tem que nortear a sua liderança. Os princípios do reino é que vão nortear, é que vão dar direção, é que vão te ensinar, é que vai te dar sabedoria para lidar com a sua casa. Quantas pessoas que eu escuto dizer assim, olha, não sei o que fazer. Eu lembro quando eu dava aula, que pais falavam, já comentei isso aqui. Tia, pelo amor de Deus, feriado com aqueles dias lá, juntos, né, emenda de feriado, o que eu vou fazer com essa criança lá em casa? Meu Deus do céu, férias, tem que arrumar um negócio para pôr essa criança, não tem aquele negócio de criança lá, colônia de férias, tem que dar um jeito nessa criança, porque Deus me aguentar. Qual é a prioridade? A sua família, ela faz parte do reino do Senhor, tem que ser sua prioridade. Se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, então eu sei que a minha família é projeto de Deus. Essa é a minha prioridade. Guardar, proteger, cobrir a minha casa. As mulheres esperam essa cobertura, essa proteção. Então, se eu estou norteado pelos princípios do Senhor, a minha casa será protegida. Eu sou um leão quando se fala em tocar em minha casa. E isso é para que a gente pense. Tem uma outra coisa que eu quero te chamar a atenção nessa manhã. Um aspecto segundo a liderança do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você o que Ele nos ensina nessa manhã. Presença. Fala para esse homem que está do seu lado, sua presença é importante. A sua presença é importante. Porque a sua família precisa de você. E a ausência sua pode colocar a sua família em perigo. Você é importante na sua casa, a sua presença é importante na sua casa. Porque quando você não está presente, a sua casa está ausente. Tem ausência lá dentro. Faz falta a sua presença. A sua presença, como é bom quando a mulher tem que tomar uma direção, fazer alguma coisa, e ela pergunta, o que você acha? Como é bom ouvir aquela voz dizendo, faz desse jeito. Segue desta forma. Vamos comprar desse jeito. Vamos economizar dessa forma. E eu sei que depois vai vir para as mulheres, né? Mas eu estou falando para você, homem. Eu sei que nós também somos abençoadas com isso. De vez em quando tem umas mulheres assim, podia ter uma palestra, né? Para falar para o meu marido, né? Então, nessa manhã, o Senhor está falando contigo, homem de Deus. Você precisa ser pai. Pais ausentes. Filhos desprotegidos. E eu quero dizer algo muito forte para você. Toda menina que se torna namoradeira, ela está à procura de um pai. A procura dela é de um pai. Por isso ela passa na mão de vários homens. E ela não está à procura de um namorado, não. Ela está no inconsciente dela, à procura de um pai. E uma outra coisa que eu quero te chamar a atenção. Quando o pai é presente na vida dos filhos, na vida da filha, na nossa vida, pais, nós temos se torna mais fácil a nossa intimidade com Deus. Porque eu entendi isso. E sabe o que Deus fez na minha vida? Curou as 3 áreas.
Eu cresci com um Deus, a visão de um Deus juiz arbitrário. Eu não entendia o meu Deus como pai. Eu tive um pai duro, um marido com o mesmo temperamento do meu pai. No dia que Deus me curou, que Deus me levou ao perdão ao meu pai, a perdoar o meu pai, a perdoar o meu marido, a minha intimidade com Deus cresceu de forma assustadora. Porque eu entendi as autoridades. Deus, meu pai, meu marido. Então Deus curou 3 áreas muito importantes. Então eu quero dizer para você, porque era a minha falta de referência. Porque mãe eu tive referência, pai eu tive um pai ausente. Mas eu quero dizer para você que no dia que o meu coração foi curado, eu entendi quem é o meu Pai celestial. Porque as figuras, os modelos, as representações de autoridade na terra foram restauradas na minha alma. Então eu quero dizer para você, pai, a sua importância na vida dos teus filhos, na vida espiritual dos teus filhos. Porque eles vão se tornar mais próximos de Deus através do seu papel, que mostra para ele que Deus está acima de todas as coisas, que o Senhor é sobre a sua vida, e que você ama o Senhor acima de todas as coisas. Os teus filhos vão ter intimidade com Deus, vão entender quem é Deus, e a paternidade do nosso Deus sobre nós. A sua ausência deixa esse vago. Então eu quero te chamar a atenção nessa manhã. Nós precisamos prestar atenção nisso. Que você foi chamado para influenciar a vida espiritual dos teus filhos. Eu não vi isso na minha infância. Eu vi na parte materna. Mas quando o Senhor levanta você, homem, você sabe muito bem que você tem uma responsabilidade de orar pela sua família, de ensinar a sua família a orar, de ensinar os teus filhos a orarem. O que tem acontecido? Quem tem orado são as mulheres. A maior parte de membros da igreja são mulheres. Onde estão os homens? Ausentes, cuidando do seu próprio mundo. Um mundo egoísta que o inferno tem apresentado. Então Deus está falando nessa manhã, você tem uma liderança e a sua presença é importante. Jesus, ele deixa bem claro, eu não vos deixei só. Então, meu irmão, não deixe a sua família sozinha. Não deixe a sua casa sozinho. Não deixe os teus filhos sozinhos. Anda com eles, presta atenção neles, conversa com eles. Eu sei que você trabalha, eu sei que você precisa sustentar a tua casa, mas os pequenos momentos para um filho é importante quando o pai, mesmo que sejam 5 minutos, ele ter um contato com seu pai, é essencial para o crescimento dele. Então nessa manhã, preste atenção nisso. O Senhor, ele não nos deixou só, então não deixe a sua casa só, não deixe a sua esposa desprotegida. Adão deixou 1 segundo, olha o que aconteceu com a humanidade. Não deixe a sua esposa só. Cadê os casais aí? Dá uma olhada aí para a tua esposa. Vê se você está bem pertinho dela. Dá uma olhadinha se você está sentado do lado dela. Se não tiver, pula a cadeira e senta do lado dela. Juntinho com a sua família. E uma outra coisa que você precisa entender: se você coloca a sua vida, se você tem percepção, isso é dado por Deus. A percepção, o pai que é líder, ele vê situações no lar que as outras pessoas não veem, não. O pai que é líder de verdade. Meu pai, ele sempre falava assim: esse negócio não tá legal. Isso não tá bom. Parece que é chatice do meu pai. Mas podia ter certeza que lá na frente ia mostrar a realidade do que ele já estava falando. O homem que é líder de verdade, ele percebe quando está errado, quando alguma coisa não vai bem na sua casa.
Ele sabe quando a mulher está agitada, está preocupada porque comprou demais. E não sabe agora o que fazer para pagar a conta. Ele sabe. O líder que é de verdade. Ele percebe quando o filho está com um comportamento estranho. Quando o filho não está com um comportamento meio ajustado ali, no sentido de rebeldia, no sentido de algumas coisas escondidas. O pai que é líder de verdade, ele observa. E ele percebe que o filho não está legal. Ele percebe que o filho não está bem na escola. O pai, que é líder de verdade. E aí sabe o que ele faz? Ele se coloca em oração. Você tem orado pela sua família? Levante a mão aí, homem de Deus. Pai abençoado. Você tem orado pela sua família? Ou você fala, ora aí, mulher. Ora aí. Você orando aí, o negócio vai ficar bom aqui. Vou resolver um negócio ali. Ô, mulher, ora aí. Eu já ouvi isso, olha, a infância inteira. Vai orar. Ó, vocês têm que orar, hein? Ora aí. Tá orando? Ó, o negócio está para chegar, mas tá orando? Você também ora. Abre a boca e começa a orar. Tira também esse peso, só a mulher que ora. Homem que é líder de verdade vai de madrugada, dobra os joelhos e intercede pela casa. Enquanto a esposa está dormindo, os filhos estão dormindo, ele está lá declarando: a minha casa é do Senhor Jesus, a minha casa vai ser abençoada, os meus filhos são abençoados. Enquanto meu sogro, ele passa a noite inteira orando, eu já vi. E ele faz uma lista, só fico escutando barulho assim. Mas ele ora, são 10 filhos, não, 10 filhos, 10 noras, quantos netos? Então, nessa área, ele ora mesmo. Você ora pela sua casa? Perceba o ataque do inimigo quando o líder está conectado com o Senhor. Ele percebe o inimigo rondando o seu lar. Ele percebe as influências negativas do maligno. E ele se coloca em posição de oração. Por quê? Porque ele também tem um outro aspecto que se chama autoridade. E não é autoritarismo, não. Cuidado com esse negócio. Autoridade não significa autoritarismo. Autoridade não significa abuso de autoridade. Isso se chama autoritarismo. Tem que ser desse jeito. Não é, autoridade não é autoritarismo, não. Não é para você dominar e pisar nas pessoas porque você é homem. Mas quem tem autoridade não grita. Isso é sério. Porque quem tem autoridade não fica gritando, é uma palavra só. O meu pai era ausente, mas tinha autoridade. Porque ele era só olhar, a gente já sabia que o negócio não estava bom e batia de retirada. Se ele desse, meu pai nunca me encostou um dedo. Nem um dedo. Não precisou ficar lá gritando: desce! Desce aí, menina! Não sobe aí, menino! Vou te bater, hein? Quem fala muito não faz. Vou te bater! Não sei o quê. Eu lembro, eu aprendi a tabuada no puxão. Foi a única coisa que meu pai me tocou. Puxão de orelha. Ele falava assim, ele tinha um entendimento que todo mundo tem que aprender, que os filhos têm que aprender a tabuada. E aí ele chegava e falava assim: filha, estuda a tabuada de 2 amanhã, do número 2 amanhã. E aí eu, bonitinha, né? Brincava. Chegava meu pai: senta aí. Vamos lá, 2 vezes 1. Até aí fácil, né? Quando chegava no meio, eu não sabia. E aí, era puxão. Eu não pedi para você estudar? Foi a única coisa que meu pai me tocou de forma de correção com a mão. E eu aprendi, porque era uma olhada só. Era só olhar, a gente já sabia que o comportamento não estava bom. Que o linguajar não estava bom. E ele não falava nada.
Se ele falasse assim, para dentro, era uma vez só. E ele não era evangélico, ele era ímpio. Quem tem autoridade não grita. Quem tem autoridade exerce. E é uma vez só. Não é escândalo, não é gritaria, não é brigaria dentro de casa não. Quem tem autoridade é uma vez só. É um olhar só. A gente entende muito bem o que está se falando. Autoritarismo, homem de Deus, não é para dominar e nem pisar nas pessoas, ferindo a família, não. A autoridade de Deus é para você ser o exemplo dentro da sua casa, sobre a sua família, sobre os teus filhos. A mulher, ela espera essa autoridade do homem. E quando ele não dá autoridade, ela faz. E aí quando ela faz, aí vem a briga. Porque aí você está muito desobediente. Você está muito para frente. Mas a mulher só faz se o homem se tornar ausente. Só faz se o homem se tornar ausente. Porque se ele for homem de verdade dentro do seu lar, ela sabe muito bem até onde ela pode pisar. Ela sabe que tem limites. Você tem autoridade? As mãos estão bem baixas. Amém? Autoridade é para você, pelo contrário, não é autoritarismo. É você aprender a ter coerência no exercício da sua liderança. É aprender com Jesus mansidão para exercer a sua autoridade. Olha que coisa mais linda. Mansidão. Então, se eu sou manso, eu não tenho autoridade. Não é nada disso. Mansidão para exercer a sua autoridade. Não é com arbitrariedade, mas é com mansidão, é com coragem, é com capacidade dada pelo Senhor. E eu quero dizer para você que o inimigo, o que ele tem feito com tudo isso? Ele tem utilizado de meios para tirar a paz no meio da família. O inimigo não é bobo. Se eu entendo, se você homem entende o seu papel dentro da sua casa, como marido, como pai, como autoridade, como aquele que traz a parte espiritual, como aquele que organiza, administra, protege, não tem demônio que prevaleça. Mas o inimigo, ele não é bobo. E o inimigo, ele tem investido pesado, com coisas contrárias. O plano dele é te colocar ausente. O plano dele é te colocar no local de estagnação, de comodismo, de conformismo, de apático dentro do teu lar. O inimigo tem colocado recursos que tem trazido sobre o homem apatia. Homens que são líderes e que estão apáticos e que estão ensinando os filhos a serem da mesma forma. E aonde nós temos visto filhos também apáticos, sem liderança, sem disposição para trabalhar. Esse é o seu papel, é colocá-lo para frente. A gente vê como a mãe cuida, a mãe traz para perto, o homem joga para cima. A brincadeira do homem com o filho, às vezes assusta até a mãe, porque ele joga para cima, né? Ele dá lutinha, ele brinca aqui, porque ele está gerando naquele homem, naquele futuro homem, um líder de verdade. E se eu fico sentado, ô mulher, vai brincar com a criança, ô não sei o que, aí as coisas, o inimigo vai ganhando proporção dentro da nossa casa. Então eu quero dizer para você que você tem um papel. Não permita valores distorcidos entrarem e roubarem os princípios de Deus dentro do seu coração. Não permita. E uma coisa eu quero te chamar a atenção: não perca tempo com qualquer coisa que te leve ao ativismo. Você não ter tempo para viver com a sua família, tornando-se um desconhecido dentro do lar. Não perca tempo com coisas que roubem o seu tempo. Não perca. Tem gente
gente que só quer trabalhar, 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 trabalhar. Tenha tempo para sua casa, cuida da sua casa, tira um tempo com eles, conversa, preste atenção, olha nos olhos. Homem não é muito de conversar olhando no olho, não. Mas senta lá, presta atenção. Não deixe que o egoísmo te iluda, que o materialismo te faça priorizar as coisas mais do que as pessoas. Não deixe que o materialismo te faça priorizar. Tem coisas muito melhores, tem coisas muito mais valiosas. Estar sentado ao lado do meu filho não é perca de tempo. Quantas pessoas dizem assim, perdi um tempão. Perdeu nada. Se você rolou no chão com teu filho, homem, você está ganhando todo o tempo deste mundo. Senta. Um minuto que você senta é um minuto que vai ser uma eternidade no coração do seu filho. Porque ele vai olhar e vai dizer assim, eu lembro, quando ele estiver adulto, eu lembro do meu pai. Meu pai sentava comigo. Eu lembro do meu pai, eu glorifico a Deus pelos puxões de orelha dele. Me fez estudar. A gente lembra. O que você quer deixar de lembrança para o teu filho quando ele estiver adulto? Onde estava o meu pai? Não lembro. Essa parte da minha vida. Eu converso com pessoas e as pessoas dizem assim, na minha vida tem um pedaço da história que não tem nada. Porque não estavam junto comigo. Não lembro muito do meu pai na minha infância. Não lembro muito dele. Deus está falando conosco hoje, deixe marcas, deixe registros, deixe coisas que vão fazer o teu filho falar assim com dele. Olha, o meu pai fazia desse jeito comigo. Não deixe o materialismo, não deixe o ativismo, não deixe o egoísmo te iludir, pensando que pode ser melhor, ou que você pode ser melhor, ou você pode conseguir tudo sozinho. Você não consegue nada sozinho. Você precisa da sua esposa, você precisa dos seus filhos e principalmente de Deus. Eu quero deixar uma frase para você, homem. Pai, seja amigo e não inimigo dos seus familiares. Seja amigo, esteja presente, não esteja ausente. Seja manso na sua autoridade, busque isso de Deus. Eu não tenho, sou temperamental. Vai buscar em Deus. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nos tornamos mansos e humildes. Então nesta manhã, eu quero dizer para você, que Deus tem muita coisa para acrescentar. Eu sei que nós levaríamos dias e dias, trazendo detalhes e detalhes, mas isso Deus colocou no meu coração. Cuidado com a sua ausência. Cuidado com o exercício da sua autoridade. E eu quero dizer para você, sacode essa pessoa que está do seu lado e fala assim, olha, a responsabilidade é sua. Para de transferir para os outros. Para de transferir. Por isso que casamentos não duram. Por isso que filhos estão tomando tantas proporções para a vida deles. E eu sou muito categórica. A família, ela é o papel principal. Não tem essa. Gere no teu filho homem. Senta com ele. Faz barba. Eu me lembro do meu filho um dia lá. Saiu lá de dentro com o rosto todo ensanguentado. Falei, o que você está fazendo, Gabriel? Estou fazendo a barba igual meu pai. Seja homem perto dele, faça seu papel de homem. Apresente para tua filha. Deus está falando nesses dias e Ele está levantando a igreja, porque Ele quer uma igreja fortalecida. E a palavra ela é dura, mas é uma palavra que confronta e uma palavra que transforma. Deus te ungiu com uma autoridade. Então exerça o seu papel. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria orar por você. Queria que você colocasse a mão no seu coração e eu vou passar a palavra para o bispo. Mas este papel é meu.
Edificar a casa é meu papel. Pôr em ordem a casa. Sinto muito te dizer, se você está meio acomodado, é seu papel. As mulheres, elas estão trabalhando, elas estão trazendo mantimento para casa. Quantos homens estão dentro de casa e a mulher trabalhando? Deus está chamando homens valentes, pais de verdade. Pais que são pais, líderes de verdade. Não de mentirinha, não. Ah, tem um homem lá dentro de casa. Não é esse negócio, não. Tem um pai lá dentro de casa. Tem um marido de autoridade lá dentro de casa. E ainda a mulher que está aqui, que ele ainda não está na presença do Senhor, ele é o seu marido. Ele pode ter uma forma de pensar ímpia, mas ele é o teu marido, ele é a autoridade na tua casa. Então o Senhor, ele está derramando sobre nós um crescimento nesta manhã, um despertamento. Então eu quero te convidar a colocar a mão no teu coração, homem de Deus, e fale assim: em nome de Jesus, essa responsabilidade é minha. Eu preciso assumir em nome de Jesus. Então, Senhor Jesus, me ensina a ser a autoridade dentro do meu lar, que vai organizar, que vai administrar e que vai proteger a minha casa. Me ensina este negócio, em nome de Jesus. Amém? Bispo. Que palavra gloriosa, né, queridos? Que coisa maravilhosa Deus falou conosco nessa manhã. Falou forte ao nosso coração. Eu queria orar nesse instante para você que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, vem cá, eu quero orar por você. Tem alguém nessa manhã? Vem aqui, eu quero orar por você. Você que está assistindo pela internet, de repente você precisa voltar para Deus, você precisa aceitar Jesus como Senhor. Vamos orar nessa manhã, vamos orar por isso. Você está aqui, ora comigo assim. Você que está pela internet, você que está aqui, se você quer se voltar para Deus, se você quer aceitar Jesus como Senhor, põe a mão no coração e diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor da minha vida, como meu Salvador. Senhor Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Senhor Jesus, eu quero voltar à tua casa, eu quero voltar a te servir, a te adorar, a te obedecer. Fala com Jesus assim, fala: Senhor Jesus, eu quero viver segundo a tua santa palavra. Amém. Se você orou assim, vem cá, vem. Se você ainda não era evangélico, se você não era cristão, você estava afastado, tem alguém nessa manhã? Vem cá. E se você precisa de uma oração especial, nós já oramos juntos aqui, mas você precisa de uma libertação. Você não consegue liderar a sua casa. Se você precisa de um milagre de Deus para ser manso, se você precisa aprender a administrar, a organizar, e Deus falou com você, e você humildemente quer receber uma oração nessa manhã, vem cá, eu quero orar por você, homem, em nome de Jesus. Vem cá, sai do teu lugar e vem cá. Se tem alguém, vem cá em nome de Jesus. Tem alguém nessa manhã? De repente, às vezes a gente não foi criado para liderar. As mães dificultam muito. As mães não ensinam os filhos a liderarem. Não. Nós vamos discutir alguma coisa aqui depois, mas eu queria, a gente às vezes não foi ensinado a se impor, a liderar, a tomar decisão, e às vezes a gente não tem isso, às vezes o nosso temperamento,
Ah, tanta coisa nessa área. Tem mais alguém? Vem cá, vem. Se você acha que Deus falou com você e você vai pôr a sua casa em ordem, vem cá. Você precisa de uma oração, vem cá. Queria chamar a pastora Helena para me ajudar, os pastores que estão presentes para me ajudar, a pastora Beth. Vamos orar aqui, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te adorar, queremos te louvar, Senhor. Queremos te louvar por essa manhã, queremos te adorar por essa palavra tão gloriosa, queremos te adorar, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Queremos te adorar, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor tem saída, o Senhor tem direção, o Senhor tem orientação. Ó Deus, nós cremos na tua santa palavra. Deus, nesta manhã os teus filhos estão aqui, Senhor, buscando no Senhor. Então faz um milagre, Senhor. Cura a timidez, ó Deus, derrama autoridade, derrama unção dos céus, ó Deus, transforma, ó Deus bendito, a nossa ação. Ó Deus, nós te clamamos nesta hora, derrama a tua graça, derrama uma unção de autoridade, derrama uma unção de mansidão, derrama uma unção de administração, derrama, Senhor, ó Deus amado e poderoso. É isso que eu te clamo, Pai bendito. Eu quero te clamar nesta manhã, Senhor, unção de paternidade, unção de autoridade, unção, ó Deus bendito, de esposo. Eu quero te clamar nesta manhã, Senhor, a tua graça, a tua direção, a tua orientação, Pai Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Cada homem que está aqui neste lugar, põe a mão sobre a sua cabeça. As mulheres estendam as mãos sobre os homens, estendam, levante a mão assim, e eu quero que você, homem, olhe assim: Senhor Jesus, eu quero ser como o Senhor. Eu quero amar minha esposa como o Senhor ama a igreja. Eu quero cuidar da minha família como o Senhor cuida da sua família. Diga: Senhor Jesus, eu quero aprender. Eu quero ter mais tempo, Senhor, para cuidar dos meus. Diga: Senhor Jesus, nesta manhã eu assumo a responsabilidade de pôr a minha casa em ordem. Fala forte, ó. Fala: Senhor Jesus, nesta manhã eu assumo a responsabilidade de pôr a minha casa em ordem. Encha-me do teu Espírito Santo, para a glória do teu nome. Amém, 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 amém. Queridos, podem estar sentados. Eu queria debater com vocês algumas coisas aqui. Eu sei que é muito forte esse assunto de família, né? Eu queria então, de repente, levantar algumas coisas. Deus falou tremendamente aos nossos corações. Falou com você ou não? Falou conosco, com homens e com mulheres, né? Então preste atenção. Deus falou para ele pôr em ordem. Essa frase que ela falou é muito forte, né? Olha bem, eu anotei aqui: a sua família é resultado da qualidade de sua liderança. É muito forte. É muito forte. Mas biblicamente está correto ou não? Você acha que ela forçou a barra, ela bateu meio doído na gente ou não? Você acha que é isso mesmo ou não? Você acha que é assim ou não? Deus deu autoridade ao homem para direcionar a sua casa? Deu ou não? É o homem que tem que pôr a casa em ordem, não? Deus aqui falou para a mulher de Ezequias, não? Falou ou não? É o homem. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como fazer isso? Como liderar a família? Então a primeira coisa é o seguinte: diz a Bíblia que toda autoridade é constituída por Deus. O homem é a autoridade constituída por Deus para liderar sua família. Aí tem algumas coisas. A mulher deixa, a mulher quer, o homem sabe liderar.
Como liderar? Essas são perguntas. Eu não vou usar o microfone, não, está gravando, tem que usar, né? Pois é, vamos ver aqui. O que você acha que está acontecendo? Porque, olha bem, a família não está bem. Está bem ou não? A família não está bem, não. Se a família é resultado da liderança do homem, os homens não estão fazendo direito. É ou não? É verdade ou não? É verdade. Os homens, então, nós não estamos fazendo direito. O que falta? O que você acha? Qual o maior problema que a gente enfrenta para liderar a nossa casa? Qual? Fala, hein? Tempo. É um problema sério. Tempo. Um problema sério. O homem trabalha muito, sai de casa cedo, chega à noite em casa, é muito difícil, tem pouco tempo, e aí não tem como liderar a sua casa. Quando chega, tem que ver o jornal das 8, das 9, das 10, das 11, tem que ver o jogo, e aí não tem tempo. Né? Mas às vezes falta tempo mesmo, não vê nada e falta tempo. Falta diálogo. Mas vamos ver essa questão de tempo primeiro. Eu penso que a gente tem que tirar algumas coisas da nossa vida. Você sabia que você pode viver sem ver televisão? Não. Você acha que não pode? Pois é. Sabia que é melhor você não ver jornal do que ver jornal? Você fica mais aliviado se você não vê. Tá certo? Não acresce nada e você vai sendo manipulado pela aquela emissora ou por a outra, pelas ideias deles. Agora, você pode ler algumas notícias, mas porque o homem tem algumas coisas que prendem, né? Agora, o tempo. Você precisa arrumar tempo para administrar a sua família. Amém ou não amém? Quem não tem tempo, não administra. Não é verdade, não? O que faz um administrador? Fala comigo. O que faz um administrador, um líder, faz o quê? Tem que dirigir, mas para ele dirigir, ele tem que ver os problemas, ele tem que saber dos problemas. Se ele não enxerga nada, se ele não vê nada, se ele não sabe nada que está acontecendo, se ele acha que está tudo bem, ele não vai fazer nada. Para enxergar, precisa de tempo, precisa de querer olhar, precisa de querer ver as coisas, não é verdade? Precisa de conversar, entrou a outra palavra ali, diálogo, precisa conversar com a esposa, precisa conversar sobre a casa, sobre a situação financeira, e às vezes aí também começa uma outra confusão, né? Porque, olha bem, o homem normalmente não gosta de falar de problema. O homem não gosta de falar de problema. Não gosta. Não gosta de falar ele se sente frustrado se ele não está resolvendo o problema direito. Se ele não está dando conta. Se sente arrasado. E a mulher ama falar de problemas. É isso mesmo. A mulher é característica. A mulher, o homem não quer ouvir uma palavrinha só, já entendeu, já fica doidinho, né, com um probleminha. A mulher, quanto mais ela explica e fala, e aprofunda, e até exagera, e até mente, ela se sente mais aliviada. Ela desabafa falando. Aí a gente vai ter de resolver esse problema, não é verdade? A gente vai ter de aprender a ouvir sem ficar frustrado. Quando a mulher fala assim, não, mas o dinheiro não dá para nada, então o homem fala assim, ela está falando que eu não sustento a casa, ela está falando que eu não valho nada, ela está falando, mas não é verdade, a mulher fala para desabafar, ela queria mais dinheiro, ela está satisfeita, mas é assim que é assim que é a mulher. Por isso a moçada está querendo casar homem com homem, mulher com mulher, para ver se entende mais, mas não entende não. Não entende não, a gente é muito diferente, mas tem que se entender, não é verdade? Lá se entende, mas não se completam. Deus fez diferentes para a gente ajudar um ao outro. Você entende isso não? Isso é aceitar Deus
como Deus. Deus faz e une diferentes para a gente melhorar através do outro. É isso mesmo, tá? Deus une os diferentes. Um é muito mole, um é muito apressado, para ver se equilibra os dois. Um fala demais, outro não fala nada, para ver se equilibra os dois. Você é que não aceita Deus como Deus, é Deus que fez. Aí eu preciso aceitar Deus como Deus, Deus que fez assim, todas são assim, todos são assim, e agora eu preciso dialogar, respeitar as diferenças, ouvir um ao outro, acreditar um no outro, aprender um com o outro. Amém, não, amém? É isso, precisamos de diálogo. Então falta tempo, arruma tempo. Meu pai saía de casa às 5 horas da manhã, chegava 8 horas mais ou menos. Ele trabalhava na entrada da usina, quando as pessoas que tinha firma que pegava 6 horas, naquela época, 6 horas, mas 5h30 já estava lá para vender laranja, café, pão lá na entrada da usina. Então saía de casa cedíssimo, né? 5 horas da manhã. E chegava de tarde, porque até o pessoal que saía 5h15, 5h30, vendia lanche, laranja, aquele negócio todo, e aí até sair de lá e guardar o negócio lá no outro lado do aterrado e tal, e chegava em casa às 7, 8 horas da noite. Mas ele liderava a nossa casa. Liderava. O que fosse fazer, tinha de falar com ele. Não fazia sem falar, não. Tá certo? Liderava em todos os aspectos. Se alguém, assim também, se levantasse contra a família ou qualquer coisa, ele liderava. Primeira vez que eu matei aula, a professora mandou um bilhete lá para ele, ele chegou em casa e falou, olha, se não quiser estudar, não tem problema. Eu não tive essa oportunidade, eu aprendi a ler na Bíblia, ele aprendeu a ler na Bíblia, ele não sabia ler. E ele disse, mas se você não quiser, amanhã você vai trabalhar comigo. Nunca mais, né, querido? Nunca mais. Não precisa estudar. Ninguém, a gente não estuda e vive. Ele vivia bem, conseguiu um punhado de coisas sem estudar. Não precisa. Mas amanhã você vai comigo. Ficar vivendo de mentira, não dizendo que vai na aula e não vai. Aí é a administração, mas sem um tapa, sem nada. Administrar a casa é preciso. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então, vamos lá. O primeiro assunto é tempo. Então, arruma um tempo, arruma um jeito. Domingo é na igreja, domingo em casa, o que fazer, como fazer. O tempo que passar seja um tempo de qualidade, amém? Pode ser 10 minutos, tem gente que trabalha 15 dias embarcado, 15 dias em casa. E o tempo que passa, como faz com esse tempo? Essa é a questão mais forte. Qual outro problema para administrar a casa? Fala aí. Prioridades. Aí, prioridade. Vocês acham que os homens não priorizam a família? Não. A maioria das mulheres pensam isso. Que os homens não priorizam a família. Priorizam o carro, o emprego, uma coisa, né? As mulheres acham isso, muitas mulheres acham. Mas eu não acho que seja assim. Eu acho que, muitas vezes não priorizam, não colocam em primeiro lugar, porque não se sentem em primeiro lugar. Vou falar para você, o homem anda muito frustrado, o homem precisa muito ser, não é bajulado não, o homem precisa ser honrado. Sabia que toda autoridade, a única coisa que a gente pode fazer com a autoridade é honrar? Porque a autoridade que tem para nos abençoar. Se Deus deu autoridade, o pai tem a bênção para abençoar a sua família. A gente vê lá Jacó abençoando, Abraão abençoando seus filhos. Tem. Então, o pai tem uma autoridade de Deus para abençoar o homem. Mas se ele não é honrado, ele fica frustrado em si mesmo. Teve uma jornalista americana, não saiu ainda em português esse livro. Ela pediu ao governo autorização para passar 2 anos como homem, e trocou sua identidade e tudo, e ela até lésbica, e queria entender o mundo dos homens, e ela então viveu 2 anos como homem, assim, legalmente, estava em todos os lugares, ficou com pena dos homens. O peso que está sobre a responsabilidade dos homens, não é fácil ser homem,
Não é fácil ser homem, não. Fácil não. Por isso muita gente tem desistido. Não é fácil não. É fácil não. Deixa eu dizer para você uma coisa. As mulheres precisam ajudar. Precisa. Deixa eu dizer para você. A questão de poder de autoridade é uma questão mente. Tá certo ou não? Potencial é uma questão da mente. Achar que pode é mente. E para poder precisa achar que pode. Esse negócio todo que o homem precisa para ser é uma questão da mente, tá? E aí precisa ser honrado. Quando alguém é honrado, a Bíblia diz, se a gente honra a Deus, o que acontece? Os anjos vêm a trabalhar por nós. Se a gente honra ao diabo, dizendo que ele tem uma poder, ou dando obediência, a Bíblia que fala, quando a gente obedece a alguém, a gente se torna escravo daquilo. Obedece ao diabo, se torna escravo dele. Então, olha bem, quando a gente honra os seus pais, e a Bíblia ensina muito sobre isso, aquela pessoa recebe autoridade no mundo espiritual e no mundo físico. Imagina alguém... diz a Bíblia que Jesus, Marcos 5, não pôde fazer muito milagre em Nazaré. Não pôde, não é que ele não quis, não. Ele não pôde, Jesus não pôde. E aí ele fala por quê? Porque o profeta não tem honra na sua terra. Ele fala por quê? Porque o profeta não tem honra na sua terra. É isso que ele explica lá, está lá escrito. Então ele não pode fazer porque ele não foi honrado. Quando a gente acredita em alguém, essa pessoa espiritualmente assume um poder maior sobre nós. Quando no mundo espiritual ele tem direitos sobre a nossa vida. Estou te falando. Então eu penso que os homens têm se sentido desonrados. Depois que entrou o feminismo, depois que as mulheres eram muito rechaçadas, e agora elas se levantaram e tal, mas só que a coisa foi desproporcional, o diabo entrou no meio, e agora as mulheres partiram para desonrar o marido. Já viu a propaganda da Tigre? Já viu a propaganda da Bombril? Propaganda de tudo. O homem não sabe nada, quem sabe é as mulheres. É um negócio forte, é o inferno inteiro, tá certo? O homem é um bobão, o homem não sabe nada, o homem é um idiota, o homem várias propagandas sobre isso, tá certo? É um trabalho do inferno para acabar com a família, porque se o homem não se sente honrado, ele fale em várias áreas. Não vou entrar no assunto, mas ele fala em várias áreas. Ele se afrouxa, ele não perde o poder, ele perde a autoridade. Então é um negócio. As mulheres que honram os seus maridos são mais fortes. Em todas as áreas. E essa é uma área forte. Então porque eu converso com muita gente, os maridos se sentem desonrados. Falar o quê? Não adianta eu falar, vai ser do jeito dela mesmo. Falar o quê com o filho? A decisão vai ser outra, o filho não me obedece. É um negócio forte. Então, é um negócio muito forte. A autoridade só tem autoridade se você lhe der autoridade. Fala comigo. A autoridade só tem autoridade se você lhe der autoridade. Se você não quiser obedecer a alguém, ele não vai nunca te mandar. Se você quiser obedecer, ele tem uma unção de Deus para te abençoar. O próprio Jesus não pôde fazer. Então, eu penso que aí o homem não tem colocado a família como prioridade. Aí ele foge. Tem homem que prefere ficar no barzinho do que em casa. Os amigos lhe dão mais ouvido do que escuta as suas histórias e tal. Em casa ele tem que ficar com a boca fechada. É isso ou não? Agora, muitos homens também, como a Dani está dizendo, não põem prioridade na família. Não põe. Passa o dia inteiro limpando um carro. Você conhece alguém assim? E 10 minutos assim não ajuda, hein, cara? Assim não toma. O homem, às vezes os dois trabalham fora. O homem não ajuda nada em casa.
Ele acha que ali é obrigação do homem. Ele quer trabalhar 10 anos e aposentar e não fazer mais nada. E a mulher trabalhar até o dia da sua morte, de preferência só antes de deitar no caixão. Fazer tudo. É um absurdo, não é verdade? Às vezes os dois trabalham fora. Não, a casa é a mulher que faz, o homem não tem que fazer nada. Filha, a mulher que cuida, eu não faço nada. E às vezes é um negócio também que o homem às vezes não vai dando prioridade à família. O homem não tem que ajudar a mulher em casa, não. A casa é dele também, não é verdade? Se os filhos são dele também, ele tem que colocar isso como prioridade, né? É isso mesmo, não é verdade? É isso mesmo. Tem um homem que espera a mulher sarar para lavar aquela vasilhada toda que ficou a semana inteira. Pelo amor de Deus, né? Estou pegando forte hoje com o homem? Estou não. Tá nada, né? Pois é, às vezes não tem prioridade. Filha é dela. A casa é dela. A responsabilidade é dela. O meu papel é trazer esse dinheiro aqui, pô, aqui, pronto. E isso é falta de prioridade com a família. É ou não? O que mais? Hein? Às vezes precisa conhecer os fatos. Vão faltar aí. É fundamental. Não teria. É verdade. Olha bem, falta de diálogo. É muito forte isso, querido. Deixa eu falar para você uma coisa. Você sabe que Deus é o Senhor do universo, não? Você sabe que Deus é trino, não? Sabe, não? Sabe que o Pai é maior do que o Filho? Sabe, não? Jesus falou, o Pai é maior do que eu. E você sabe como é que Deus administra o universo, não? Vê lá, primeiro versículo da Bíblia, está escrito assim, criou Deus os céus e a terra. Logo depois fala assim, o Deus Pai fala com o Espírito Santo, com Jesus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Depois os homens estavam se rebelando aqui na terra. Ele disse, desçamos e confundamos o ser humano. Amém ou não amém? Então, Deus tem diálogo. Deus não é sozinho. O marido também não administra a casa sozinho, não. O homem é o cabeça do lar, mas tolo é o homem que não ouve a sua esposa, não é verdade? Então, diálogo é fundamental, como o Carlos está sugerindo. Às vezes a gente falta saber as coisas, às vezes a mulher não fala as coisas que estão acontecendo, às vezes o marido não quer saber, porque não quer resolver problema. Agora, liderar é resolver problema, amém ou amém? É isso, liderar, mas por isso tem líder. Se não fosse Deus, não colocaria o homem para ser líder. Liderar é resolver problema. Para resolver problema tem que ouvir as pessoas para tomar a decisão mais correta. Se ouve só um, não toma. Se ouve só outro, não toma. Então precisa de tempo, precisa de diálogo, precisa de saber os fatos. Precisamos de saber os fatos. O que mais, queridos? Agora, as mulheres estão querendo que os homens liderem, não? Fala a verdade aí. Quais as mulheres que querem que os homens liderem? Deixa eu ver, que você tem alguma aqui. Tem alguma? Tem uma? Tem... Vocês querem mesmo que os homens liderem? Vocês deixam a gente liderar não? Como fazer isso? Como... A irmã Terezinha levantou a mão, não, viu? É brincadeira, brincadeira. Deixa eu ver a mulher que não levantou a mão aqui. Brincadeira. É o que eu não tinha visto. Tem que estar unido. Tem que estar unido. Agora, querido, deixa eu falar para você uma coisa. Nós estamos encerrando, né? É um assunto muito polêmico. Biblicamente, você pode... Não é machismo, mas o homem... é o cabeça de casa. Deus quer a unidade, o diálogo, a harmonia, como o irmão está falando, mesmo, isso é o ideal. Em havendo divergência, o homem Deus precisa de liderança, todo o ser humano precisa de liderança. É muito romântico falar, não, a gente decide tudo junto, é muito romântico. Né? É muito romântico o comunismo, mas funcionar mesmo, não é assim, não é.
é preciso de liderança. Amém? Precisa de liderança. E aí o homem precisa pedir a Deus para aprender a liderar. É fácil liderar? Não. Não é fácil não. Dar a última palavra é fácil? Não é fácil não. Agora a mulher precisa ajudar? Precisa. Olha bem, quando diz a Universidade de Harvard, muitas vezes eu cito Harvard aqui, porque segundo o entendimento quase geral, é o maior centro de ciência do mundo, é onde estão as cabeças mais pensantes do mundo. E lá se diz que, estudos de Harvard diz que estudou-se os piores seres humanos dessa terra, as pessoas mais cruéis, sem amor nenhum, estudou-se e chegou-se à conclusão que são filhos todos de pais que não se entendiam. Quando os dois, pai e mãe, são muito brutos, não fazem tão mal, filho. Quando os dois são muito radicais, ou são muito isso, ou muito aquilo, ou não, são muito promíscuos, é menos pior do que um puxar para um lado e outro puxar para o outro. Olha que loucura. E é por isso, então, que o inferno faz isso. E a Bíblia diz, Jesus falou, que uma casa dividida não prospera. Mateus 12, 25. E aí, volta a dizer, ele também disse, que se dois concordarem acerca de qualquer coisa, os céus se abrem. Acordo, comunhão. A mulher, então, precisa aceitar que Deus colocou assim. O homem precisa assumir sua liderança, não com autoritarismo. É isso que a Bíblia diz. Tem alguma coisa que você gostaria de perguntar ou de levantar para a gente encerrar nessa manhã? O que vai fazer para agradar? A gente quer ser agradado. Os dois. É isso aí. Muito lindo. Você não me dá atenção, todos os dois reclamam as mesmas coisas. É forte isso. Forte mesmo. Vão voltar a namorar então. Não casa nunca, continuem namorados. Amém? Casa, mas não fala que casado, nós somos namorados ainda. É melhor. É melhor. Pois é, eu penso que acontece uma coisa muito forte. Olha, só um minutinho. Quando a gente está namorando, o outro ainda não é meu, né? Eu não sou dele. Quando a gente casa, a gente pensa que agora está na mão, eu posso fazer o que quiser. Se a gente tivesse o pensamento que ninguém é de ninguém, melhorava muito. Eu posso perder qualquer momento. Eu vou ter de cuidar para não perder. Se eu tiver esse pensamento de namoro, às vezes ajuda, né, a gente a viver. Porque, na verdade, é isso. Se eu não cuidar, o amor vai acabar, vai virar uma coisa muito chata. Sem amor, o negócio é muito chato. Não é verdade? Qualquer coisa é muito chato. Então, eu preciso de saber que eu vou precisar de conquistar a vida inteira. Fala. Difícil. Aleluia. Difícil. Hoje, com muitas separações, mulheres, às vezes é o caso dela, dirigindo a família sozinha, ou separações, os homens morrem mais do que as mulheres, né? Por causa das guerras, porque não se cuidam, por causa do punhado de coisa, não é verdade? Então, há mais mulheres sozinhas dirigindo a casa, e aí é muito mais difícil. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Tem muito assunto para a gente falar, muita coisa para se falar sobre isso. Mas eu queria que você se preocupasse, homem, em aprender a administrar. E você, mulher que está liderando a sua casa sozinha,
mais acontece do lado feminino, né? Buscar em Deus não é simples, não. Os meninos precisam de uma referência masculina. Aliás, meninos e meninas precisam de referência masculina, sabia? Meninos e meninas precisam de referência masculina. Precisam. Muito forte isso. Você não sabe o valor que você tem, homem. O diabo quer fazer com que você ache que não tem valor nenhum. E tem se levantado tantas coisas contra o homem. Mas se o homem, preste atenção, perder a sua masculinidade, se o homem não se sentir homem, e se o homem não tiver poder mental para ser masculino, acabou a raça humana. É isso mesmo. Sem você, homem, não tem. Sem mulher pode até ter um lugar para, né, um óvulo de... Tem até óvulo mesmo dentro da mulher, eles estão fazendo já de artificial, sabia não? Estão colocando o útero artificial, várias coisas. E agora, sem esse poder de gerar essa vida que Deus deu para o homem, acaba a humanidade. É por isso que o diabo quer dizer, é claro que tem a parte feminina também, tá? Os cromossomos femininos, o que vem, tudo isso e tal, mas tem uma certa maneira. Para o homem ser homem e para a vida vir, precisa de um esforço e, antes do esforço, uma cabeça de homem. Você entende isso, não? Cabeça de homem. E um esforço de homem para a vida continuar no planeta Terra. E o diabo quer que que o homem perca essa honra de ser homem. É isso mesmo. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar de novo. Dessa feita eu queria orar por todos os homens que estão aqui de novo. Eu queria que a gente desse as mãos, vamos. Esse assunto é tão profundo, mas é tão profundo. Ó Deus, eu quero te clamar nessa manhã, Senhor, por nós, homens, pela minha geração. O diabo quer destruir os homens, Senhor. Ó Deus bendito e poderoso, quer destruir a mente dos homens, a hombridade. O diabo quer destruir a nossa honra de ser homem. O diabo quer destruir, Senhor, a sociedade pós-moderna, quer desfazer, ó Deus bendito e poderoso, essa honra que o Senhor deu de trazer vida ao planeta através dos homens, Senhor. Ó Deus, eu quero nesta manhã te clamar. Restaura, Senhor, o nosso amor pessoal. Restaura, Senhor, a nossa hombridade. Restaura a nossa varonilidade. Restaura, Senhor, o nosso potencial masculino. Restaura, Senhor, nesta geração, no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Restaura nesta manhã. Ó Deus bendito e poderoso, ajude, ó Deus, as mulheres a edificarem estes homens. Ó Deus, a erguerem esses homens, a levantarem esses homens, a honrarem esses homens. Ajuda os filhos, Senhor, a honrarem os seus pais, a honrarem a sua família, a honrarem, ó Deus, de maneira especial ao Pai. Ó Deus, eu quero te clamar, Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da tua direção. A família não está bem, Senhor. Ó Deus, e a responsabilidade é do Pai. O Senhor falou hoje, ó Deus, mas nos ajuda, Senhor. Por misericórdia, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Muita gente, Senhor, tem desistido de ser homem, de pensar como homem, de se esforçar como homem, de querer trazer vida para o planeta, para as coisas, para a vida, para dirigir, para organizar, para administrar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós te clamamos nesta
nesta manhã. Derrama a tua graça sobre a tua igreja na terra e sobre cada um de nós que aqui está, em nome do Senhor Jesus Cristo. Homem, eu te abençoo em nome de Jesus com amor próprio. Eu te abençoo em nome de Jesus com força. Eu te abençoo em nome de Jesus com saúde mental. Eu te abençoo em nome de Jesus o seu espírito masculino. Eu abençoo a sua vida nesta manhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja força em você, que haja desejo de vencer, que haja coragem, que haja determinação, que haja administração na sua casa através de você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Abrace um homem e diga para ele: Deus conta com você para a família mudar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem culto às 16 e às 19.